Hoje, com o sermão intitulado O Amor Vem de Deus, vamos estudar a palavra de Deus juntos. Enquanto andamos no caminho da fé, às vezes expressamos o amor de Deus apenas com os nossos lábios, sem entender completamente a profundidade, largura e tamanho do seu profundo amor. É claro, alguns podem ter entendido mais o amor de Deus em seus corações, mas já que eles não têm um entendimento completo do amor de Deus, às vezes a sua fé não pode evitar de parar de crescer em algum momento, e continuar a mesma. Por esse motivo, hoje, vamos tomar um tempo para estudar os ensinamentos da Bíblia sobre o amor de Deus. Há uma pequena história sobre o amor de Deus que eu gostaria de contar para vocês. Entre os cristãos do mundo que vão à igreja, alguns dizem, eu vou à igreja para ficar rico, ou, eu vou à igreja porque se eu orar muito a Deus, Ele resolverá minhas dificuldades físicas. Eu sei que há muitas pessoas que vão à igreja por esses motivos. Porém, na maioria das vezes, Deus responde nossas orações em uma direção um pouco diferente do que esperamos. Devemos entender que é para o nosso próprio bem. Esse conto ensina essa lição. Por favor, vou ler para vocês. O título é Dou graças a Deus. Eu queria poder para ter uma carreira de sucesso, mas Deus me deu humildade para aprender a obediência. Eu orei por boa saúde para fazer uma grande obra no mundo, mas Deus me deu uma doença para que eu pudesse fazer uma boa obra maior. Eu pedi riqueza para viver uma vida feliz, mas Deus me deu pobreza para que eu pudesse me tornar sábio. Eu orei por honra para que eu pudesse me tornar uma pessoa que todos respeitam, mas Deus me colocou em uma situação difícil para que eu pudesse ser uma pessoa que precisa de Deus. Eu estava sozinho, me sentindo solitário, então eu pedi pela amizade mundana, mas Deus me deu um coração amplo para amar todas as pessoas do mundo. Eu pedi pelos prazeres deste mundo para que eu pudesse desfrutar da minha vida, mas Deus me permitiu uma maneira de viver a minha vida que agrada aos outros. Embora eu não tenha recebido as coisas terrenas pelas quais orei, Deus sempre me concedeu a maneira de acumular bênçãos no céu durante a minha vida. Eu dou graças a Deus por sempre dar generosamente. Ele disse, eu desejei grande poder para ter sucesso no mundo, mas Deus me colocou em uma posição humilde para que eu pudesse aprender a obediência. Eu queria realizar uma grande obra no mundo, então eu pedi a Deus por saúde física, mas Deus me permitiu ser afligido por uma doença para me ajudar a compreender um significado ainda maior da vida. Entre os nossos membros, alguns podem perguntar, eu creio em Deus, mas por que estou com tanta dor? Ou, eu creio em Deus, mas por que eu sou tão pobre? Às vezes, eu ouço essas coisas. Porém, Deus tem a sua profunda vontade ao nos criar. De acordo com as palavras escritas no livro do Gênesis, Deus não criou a humanidade à sua imagem? No Evangelho de João, capítulo 5, versículo 17, Jesus disse, meu Pai trabalha até agora para completar a sua obra de criação. Já que não sabemos qual caminho devemos tomar, muitas vezes focamos apenas na realidade imediata diante de nós, e pedimos a Deus, por favor, me faça ser rico ou, ó, Deus, por favor, me dê grande autoridade. A Bíblia nos ensina que quando pedimos a Deus por esses desejos mundanos, Ele pode às vezes nos humilhar, e às vezes nos colocar nas posições mais baixas e inferiores do mundo. Alguns podem dizer, eu orei muito, mas Deus não respondeu minhas orações. Não é que Ele não te responde. Ele sempre responde às nossas orações.
As respostas são dadas para o bem de quem? Deus sempre responde às nossas orações para o bem da nossa alma. Nunca devemos esquecer que o que Deus quer é o bem da nossa alma. Deus sempre nos estima, e nos ama mais do que amamos a nós mesmos. Além disso, Deus nos considera como tudo. Vocês são tudo em minha vida. Eu me preocupo apenas com vocês. Sempre que a Mãe Celestial expressa o seu coração a nós, realmente precisamos pensar sobre o seu amor e sacrifício. As coisas celestiais são mais magníficas do que as terrenas, e o trono celestial é mais glorioso, não há nada que possa ser comparado com eles. Porém, Deus veio a esta terra em carne, e suportou dos pecadores todo tipo de ridicularização, calúnia e vários sofrimentos. O Pai Celestial e a Mãe Celestial ficam com o coração partido, sempre que veem seus filhos se desviarem e andarem em direção a este mundo. Já que seus filhos não compreenderam completamente o amor de Deus, não se purificaram de sua natureza mundana, e não se purificaram através das palavras de Deus, eles constantemente oram por seus filhos, esperando pacientemente que eles voltem. Por isso, devemos sempre dar graças e glória ao nosso Pai e à nossa Mãe. Vou ler mais uma história para vocês. Essa história nos faz pensar, aqueles que tiveram pais assim, e receberam esse tipo de amor de seus pais são verdadeiramente abençoados. Vou ler brevemente para vocês. Nos Estados Unidos, havia uma criança coreana que foi adotada por um jornalista aposentado. Ele tinha 2 irmãos, e uma irmã que eram americanos. Eles foram bem educados, e viviam uma vida consciente. Porém, essa criança era diferente. Ele costumava ser um bom garoto que ouvia seus pais, e estudava muito. Mas conforme ficou mais velho, ele percebeu que era o único com cabelos escuros e pele amarela em sua família. Então, ele começou a se desviar. Ele voltava para casa tarde da noite, bebia álcool, saía com valentões, e brigava frequentemente. Porém, seu pai adotivo não o repreendeu, mas esperou com amor, e sempre orava para que ele voltasse. Um dia, o filho foi chorando até seu pai adotivo e disse: "Por que eu sou o único com uma cor de pele e cor de cabelo diferentes? Eu não entendo por que nasci como filho indesejado de pais irresponsáveis. Agora, estou nos Estados Unidos, sendo ridicularizado e excluído pelos meus amigos. Eu tenho rancor dos meus pais. Eu não quero mais viver." Ao ouvir isso, o pai adotivo disse gentilmente: "Meu querido filho, você não é uma criança abandonada. Você é o filho de uma mãe realmente maravilhosa. Sua mãe até desistiu de sua própria vida para protegê-lo e salvá-lo." O pai adotivo então compartilhou a seguinte história. Durante a Guerra da Coreia, ele serviu como jornalista para o exército dos Estados Unidos. Durante a retirada de 4 de janeiro, sua tropa se retirou de Seul para Daejeon. Enquanto eles dirigiam através do vento cortante e gelado, o motorista de repente gritou: "Oh, o que é isso?" E parou o carro. Eles encontraram o corpo de uma mulher quase nua caída na beira da estrada. Ela estava encolhida, segurando algo como se estivesse segurando um precioso tesouro. Ela tirou as roupas para envolver seu filho com elas para mantê-lo aquecido e seguro. Dentro de seus braços estava um bebê recém-nascido que mal respirava. Como ele ficou profundamente comovido com o amor maternal da mulher, o pai adotivo construiu uma sepultura para ela e trouxe a criança para os Estados Unidos como seu filho adotivo. Quando o rapaz ouviu essa história, ele se sentou em silêncio, sem dizer uma palavra, e então foi para o seu quarto. Daquele dia em diante, ele mudou.
Ele se dedicou aos estudos, se formou na faculdade de medicina e, no fim, se tornou um cirurgião torácico. Ele se ofereceu para servir como médico militar, e foi enviado para a Coreia. Ao chegar na Coreia em um dia frio de inverno, ele foi encontrar o túmulo de sua mãe, que seu pai adotivo lhe disse. Na frente do túmulo de sua mãe, ele tirou suas roupas, e se ajoelhou, chorando, e sussurrando para ela a noite toda. Mãe, deve ter sido muito mais frio naquele dia, não foi? Mãe. Essa é toda a história. Quando vemos a história, o rapaz compreendeu que ele não foi simplesmente adotado, mas que sua mãe tentou desesperadamente salvá-lo e, no fim, morreu depois de salvar sua vida. Depois de aprender essa verdade comovente sobre sua mãe, ele se tornou um grande cirurgião. É assim que a história termina. No começo, o filho ficou ressentido com seus pais, mas quando ele chegou a entender a verdade, ele compreendeu que seus pais não eram alguém para se ressentir. Já que a guerra da Coreia estava acontecendo, a mãe deve ter pensado que a melhor maneira de salvar seu filho era tirar todas as roupas que ela estava vestindo e envolvê-lo com elas para manter a temperatura do seu corpo. A retirada não aconteceu em janeiro? Esse mês é o mais frio na Coreia. Nessa situação desesperadora, a mãe salvou seu filho ao se sacrificar. Embora a profundidade do amor seja incomparável com a de Jesus Cristo, isso nos lembra de como ele nos salvou ao ser crucificado na cruz. Como essa pessoa teria vivido sua vida depois, com a lembrança de sua mãe que morreu por ele? Mesmo que não pensemos profundamente sobre isso, ele com certeza viveu uma vida correta, e fez contribuições significativas para a sociedade como um grande médico. Da mesma forma, se não entendermos, ou compreendermos, o sacrifício que nosso pai espiritual e nossa mãe espiritual fizeram por nós, se apenas entendermos isso apenas como algo que aconteceu 2000 anos atrás, e falharmos em gravá-lo em nosso coração, nós apenas consideraremos o grande sacrifício de Deus como uma simples história, ou conto popular. Porém, na realidade, nosso pai e nossa mãe vieram a esta terra em carne para nos salvar. Ele morreu na cruz tão miseravelmente apenas para salvar seus filhos. Devemos sempre lembrar que Deus viveu esse tipo de vida por um motivo, a nossa salvação. Portanto, eu gostaria de pedir a todos os irmãos e irmãs de Sião que compartilhem com o próximo o amor que o Pai Celestial e a Mãe Celestial nos deram. Por esse motivo, o apóstolo Paulo ensinou à família celestial, que estava na verdade, para sempre ter fé e esperança, mas antes de tudo, ter amor. Não foi isso que ele escreveu na primeira epístola aos Coríntios capítulo 13? O apóstolo Paulo enfatizou aos santos da igreja primitiva, e a todos os santos desta época, que creem em Deus, que o elemento mais essencial da nossa fé é o amor. Vamos para a primeira epístola aos Coríntios, capítulo 13. Primeira epístola aos Coríntios, capítulo 13, versículo 1. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa, ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar, e conheça todos os mistérios, e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. A Bíblia claramente nos ensina que nossa fé e esperança são sem sentido quando excluímos o amor de nossa vida de fé. Vamos continuar com o versículo 4.
O amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas, havendo profecias, desaparecerão, havendo línguas, cessarão, havendo ciência, passará. Todas as profecias, línguas e conhecimento podem desaparecer com o tempo. Porém, há uma coisa que podemos levar conosco até o fim, até o reino dos céus: o amor. O reino de Deus não é o reino do amor? A Bíblia nos ensina que o amor existe para sempre. Está escrito que chegará o tempo em que tudo o que temos desaparecerá. Porém, o amor nunca acabará, ele existirá para sempre. Vamos para o versículo 12. Porque, agora, vemos como em espelho, obscuramente, então, veremos face a face. Agora, conheço em parte, então, conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, estes três. Esses três são as partes importantes da nossa fé que não podem ser deixados de fora. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, estes três, porém, entre eles, o maior destes é. O que é? O amor. Vamos ver sobre esse amor no Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 25. No Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 25, está escrito: E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então, Jesus lhe perguntou: Que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu: Amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, Jesus lhe disse: Respondeste corretamente, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: Quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu, dizendo: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó, e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem, e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente, descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo-o, também passou de largo. Certo samaritano, que seguia o seu caminho, passou-lhe perto e, vendo-o, compadeceu-se dele, e, chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e, colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria, e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários, e os entregou ao hospedeiro, dizendo: Cuida deste homem, e, se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual destes 3 te parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei: O que usou de misericórdia para com ele. Então, lhe disse: Vai e procede tu de igual modo. Há um profundo significado espiritual nessa parábola. Não devemos poder compartilhar o amor de Deus com todas as pessoas do mundo. Enquanto vivemos nossa vida neste mundo. Então, o que é o amor espiritual? É o amor que guia toda a humanidade, que está destinada a morrer, para a verdade da vida. Seja o amor espiritual, ou o amor físico, Jesus ensinou os cristãos a tratar os outros com o amor que eles aprenderam de Deus. Esse não é o ensinamento que ele deu através de sua parábola? Sacerdotes são aqueles que conhecem bem os decretos, leis e regulamentos de Deus. Os levitas também estão no mesmo nível dos sacerdotes, já que todos os sacerdotes vêm da tribo de Levi. Embora eles tivessem conhecimento sobre as leis, eles não ofereceram nenhuma ajuda. Em vez de tentar salvar a alma que estava morrendo,
eles estavam mais preocupados com a sua própria reputação, pensando: se eu me envolver com esse tipo de pessoa, minha vida diária não terá problemas? Como resultado, eles não prestaram muita atenção à morte iminente da pessoa. Porém, o samaritano, embora estivesse em uma viagem, se esforçou ao máximo para salvar a pessoa. Jesus perguntou: qual destes três foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Jesus nos ensinou que aquele que teve misericórdia dele, ou seja, aquele que praticou o amor, é o verdadeiro próximo. Nós devemos fazer o mesmo. Na verdade, essa é uma das razões pelas quais devemos pregar diligentemente. Além disso, mesmo que encontremos uma situação real como essa, em vez de apenas passar reto, nós, como filhos de Deus, não devemos nos esforçar para salvar a vida de uma pessoa, assim como o bom samaritano fez? Não é isso que Jesus queria nos ensinar? Os regulamentos, decretos e leis de Deus são preciosos. Devemos seguir todos eles. Porém, sem amor, tudo se torna sem sentido. A Bíblia sempre enfatiza isso. Devemos nos esforçar para entender o amor que recebemos de nosso Pai e de nossa Mãe, e o amor que Deus nos mostrou na cruz. Os filhos celestiais pecaram no céu e foram expulsos a esta terra para morrer. Embora no passado estivéssemos nessa situação tão desesperadora, não estamos agora nesta posição gloriosa, em que podemos esperar pelo céu, através do precioso sangue da redenção? Não devemos atribuir o nosso entendimento da Bíblia e nossa entrada na verdade da nova aliança ao nosso próprio intelecto e compreensão da Bíblia. Não somos convidados a participar da festa do amor e da misericórdia que Deus graciosamente derramou sobre nós? Portanto, nunca nos esqueçamos da sua graça. Na história que eu contei antes, quando o rapaz, que sobreviveu à Guerra da Coreia, ouviu a história de como ele foi adotado, ele compreendeu o quanto sua mãe se sacrificou para salvá-lo. Ele foi até o túmulo dela e chorou: na noite em que você lutou para me salvar, você não ficou com mais frio do que eu, hoje à noite? Parado ali, sem casaco, assim como sua mãe esteve, ele sentiu a imensa dor do inverno gelado que era insuportável até mesmo por um segundo. Ao compreender a extensão do sacrifício de sua mãe para salvá-lo, ele não poderia estar mais orgulhoso de sua mãe. Quando vemos o sacrifício de Deus na cruz há 2000 anos, e todos os registros da Bíblia que nos ensinam sobre o sacrifício de Deus durante um longo período de 6000 anos, nunca devemos desprezar o amor de Deus. Vejamos a primeira epístola de João, capítulo 4, versículo 7. Vejamos o capítulo 4, versículo 7. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede. De onde vem o amor? De Deus. A Bíblia em inglês explica essa frase como o amor vem de Deus. Em outra versão, também é descrito como o amor é de Deus. E todo aquele que ama, é nascido de Deus, e conhece a Deus. Versículo 8. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou, e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Irmãos e irmãs, vamos sempre nos lembrar como Deus nos ama. Devemos salvar nossos irmãos e irmãs assim como o bom samaritano. Nunca devemos agir como o levita, ou o sacerdote da parábola.
Todos os membros da Igreja de Deus devem poder compartilhar o amor de Deus com todas as pessoas do mundo. Devemos sempre compartilhar o amor de Deus com cada pessoa que encontramos, seja em casa, na sociedade, ou na igreja. Vamos pensar em Deus. Vamos pensar sobre que tipo de sacrifício o pai e a mãe fizeram para salvar a nós. Que teríamos morrido se fôssemos deixados sozinhos. Por favor, pensem cuidadosamente sobre o doloroso caminho da cruz que Deus teve que andar, já que não havia outra maneira para nos salvar. Fazendo isso, nunca sejamos pessoas tolas que se afastam, se esquecem ou traem o amor do nosso pai e da nossa mãe. Eu gostaria de pedir a todos os filhos de Sião que sigam o caminho do pai e da mãe, e andem no grande caminho de amor com eles. Como eu li para vocês antes, quando vocês orarem a Deus, por favor, não pensem, por que Deus não responde rápido às minhas orações? Deus, com certeza, responde cada oração. Já que Deus nos ama muito, Ele sempre responde nossas orações em uma direção onde podemos receber a bênção do reino dos céus no final. Podemos pedir a Deus pelo poder e riqueza do mundo, mas Deus responderá às nossas orações em uma direção diferente, com o dom chamado humildade. Porque Ele nos ama muito. A primeira epístola de João continua a explicar esse profundo amor de Deus por nós. Vejamos o versículo 16. Capítulo 4, versículo 16. E nós conhecemos, e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor permanece em Deus, e Deus, nele. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que, no dia do juízo, mantenhamos confiança, pois, segundo Ele é, também nós somos neste mundo. No amor não existe medo, antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém disser, amo a Deus, e odiar a seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama a seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Ora, temos, da parte dele, este mandamento, que aquele que ama a Deus ame também a seu irmão. Conforme o número da nossa amada família de Sião aumenta, e a igreja cresce, às vezes eu fico preocupado, pensando, e se os membros não forem diligentes em compartilhar o amor de Deus com os outros? Quer tenhamos muitos membros ou não, os filhos celestiais devem obedecer completamente esse mandamento de amor que Deus nos deu, e colocá-lo em prática. Devemos também entregar o amor do pai e da mãe a todas as pessoas do mundo. Eu espero que onde quer que vocês estejam, seja em casa como um membro da família, na igreja como um membro da igreja, ou na sociedade como um membro da sociedade, vocês se destaquem como amor já que vocês são os filhos de Deus. De onde vem o amor? Está escrito que o amor vem de Deus. Se tivermos sempre o nosso coração cheio de amor, não podemos dizer que isso é a prova viva de que Deus está sempre conosco? Vamos tratar todos ao nosso redor com amor, nossos irmãos e irmãs em Sião, nossa família, nossos colegas de trabalho, nossos amigos, e todos os nossos conhecidos. Eu sinceramente espero que essa mensagem possa ser ouvida em todos os cantos da terra. Verdadeiramente, os filhos celestiais que foram ensinados por Deus Ansanron e pela Mãe Celestial Nova Jerusalém são cheios de amor. Eles brilham com amor por onde quer que vão no mundo inteiro. Por esse motivo, eu gostaria de pedir a vocês mais uma vez que compartilhem o amor com todos. A lei é importante. A nova aliança também é importante. Tudo é importante, mas o que é mais importante é o amor que vem de Deus. Não está escrito na Bíblia que não devemos odiar nossos irmãos e irmãs?
pode haver alguns membros ao nosso redor cujas palavras e ações nos deixam desconfortáveis. Porém, devemos reconhecer que nossas origens são diferentes. Somos todos filhos do Pai Celestial e da Mãe Celestial em Sião, e os membros são nossos irmãos e irmãs que eles se sacrificaram para salvar. Tendo isso sempre em mente, todos os membros da família de Sião devem estar unidos com uma só mente e se esforçar para completar o Evangelho. Hoje, eu gostaria de pedir a vocês mais uma vez que se tornem graciosos filhos celestiais, esperando que todos os filhos do reino dos céus brilhem com amor em casa, na igreja e na sociedade. Eu gostaria de concluir o sermão de hoje. Muito obrigado.